Olá pessoal, prontos para mais uma aula? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Vamos também analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Boa aula! E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu não vou dar aula de matemática, tá? Só para tranquilizar vocês. O Laurito já está aqui me esperando. Vocês hoje vão ter aula de matemática, a ficha é 55 e 56. Preparem já o material de vocês, já fiquem aí engajados para começar a aula. Eu vou primeiro pedir para vocês participarem, mandarem suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, enfim, falem conosco. Outro, amanhã é dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns para o nosso professor. Laurito, vou te dar parabéns no ar, que aí... Obrigado. Não, parabéns. Esses caras são os caras que fazem a diferença no mundo inteiro. Um dia só no ano é bem pouco, mas a gente vai dar a honra que merece. Então, nós não temos aula amanhã, ok? Tem esse mole para vocês, então, há 10 dias da prova do Enem, de ter um dia só para estudar, sem aula. Vocês vão estudar, aí vocês vão chegar na quinta-feira cheio de dúvidas e vão mandar todas essas dúvidas para a gente poder respondê-las para vocês rápido, ok? Então, boa tarde para vocês, boa aula, Laurito, a aula é sua. Gente, amanhã não tem aula, é dia só de estudar, hein? Valeu, um abraço. Olá, gente, tudo bom? Então, vamos aproveitar, vamos dar muita matéria para você ter o que estudar amanhã. Então, vamos a essas aulas, fichas 55 e 56, e não deixe a dúvida acumular. Se tiver uma dúvida agora, durante a aula, manda para a gente e não tem mais problema, a gente já responde aqui na hora. Bom, nós vamos continuar agora na competência de área 6, que eu já expliquei na última aula, que é a de ler informações em gráficos e tabelas. Então, nós já comentamos isso. O que é que eu vou querer de vocês? A sua capacidade de analisar gráficos e tabelas e que você possa fazer propostas de intervenção na realidade a partir disso. Na aula de hoje, vamos atacar de duas habilidades. Antes, já vamos começar essa figurinha aí. Quem é capaz de interpretar esse gráfico? Do que ele estará se referindo? Ué, Laurita, essa agora é aula de matemática ou é aula de história? Ué, tudo junto, nem não tem diferença. Então, observa bem o gráfico. Olha de quando que ele é. G. Luiz, lá da Folha de São Paulo, de junho de 80. O que esse gráfico estaria falando? Você conhece esse personagem aqui? O sujeito que está aí derrubando a escada? Qual é o momento histórico que nós estamos vivendo aí no Brasil? O que esse gráfico está se referindo? Bom, pode parecer brincadeira, é uma charge, o Enem usa muito das charges. Talvez nem tanto para a prova de matemática, mas a gente poderia ter sim essa análise desse gráfico aí. O que estava sendo representado? Bom, final dos anos 80, nós estamos aí em junho de 1980, né, o início da década de 80, nós estamos aí em pleno regime militar, e esse senhor aí, esbelto como eu, é o Delfim Neto, que era o ministro do Planejamento, ministro da Economia da época. E o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil vinha de um período de crescimento muito elevado, na década de 70, e em 1980 começava o período da recessão brasileira. Então a economia entrou em crise, o país entrou em recessão, nós começamos a perder muito dinheiro, a inflação estourou. E o que esse gráfico está mais ou menos representando? Seria o crescimento do Brasil. O crescimento começou na década de 70, estava crescendo muito, mas no iniciozinho dos anos 80 veio caindo. Então nós temos aí um gráfico mostrando que o Delfim estava derrubando as contas nacionais. A culpa não foi nem tanto dele não, mas né, a charge na época, ele que foi o demonizado como a pessoa responsável por tudo. Qual é a tendência nesse gráfico? Lembra, sempre gráfico é tendência. Nós queremos ver tudo, nós queremos extrapolar, nós queremos ir além da informação. Então o nosso amiguinho que está aqui caindo, qual que é a tendência da economia brasileira? É despencar. E foi o que realmente aconteceu na década de 80. Bom, nossas habilidades. Eu vou querer resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E observa que damos uma igual importância a cada um dos dois, ou tabelas ou gráficos. Às vezes uma boa tabela dá questões melhores do que gráfico, o que elas exigem da gente.
Então nós vamos ter que realmente ler uma tabela e ver o que está acontecendo. E a habilidade 26 é você usar informações em gráficos e tabelas para construção dos seus argumentos. Então você tem que justificar uma ação, uma opinião ou um julgamento. Então o que vai acontecer é que teremos um gráfico ou uma tabela e você vai falar, fulano de tal observou isso e fez tal coisa. O que você pode dizer? Ele estava certo por causa disso, ele estava errado por causa daquilo? Ou então você tem que emitir, essa aí é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim, ou até mesmo fazer um julgamento das ações, do que se foi feito a partir daquilo ali, se o que foi feito é correto ou não. Então o que você tem são essas habilidades 25 e 26 que vamos explorar na aula de hoje. Continuando a nossa leitura de gráficos, aí um belo gráfico de setor, e esse gráfico de setor está mostrando aquilo que você já sabe por experiência. Por que você não consegue encontrar alguma coisa que está procurando? Nós meninos, nós os rapazes, nós temos uma enorme dificuldade de encontrar as coisas. Então mulheres elas têm uma visão muito melhor do que a nossa para isso. Eu vivo procurando quase tudo que eu perco. E aí o que acontece? Por que a gente não consegue encontrar? Uma pequeniníssima parcela, a verde, é porque as pessoas esqueceram que vendeu aquilo para alguém. Bom, vender até que eu nunca esqueci não, mas eu já dei a coisa para os outros e depois saí procurando. Bom, outra coisa que acontece muito é que você se esquece que outra pessoa está com aquilo que você está procurando. Né? De vez em quando, alguém escondeu de você. Então, você guardou num lugar, uma pessoa foi e esconde de você. Na maioria das vezes, quem é casado vai sentir muito isso depois. A sua mulher, ela esconde de você. Não é que ela esconde, ela fala que guardou. Tá? Mas acaba dando na mesma. Bom, poucas vezes é porque o objeto de fato está perdido. Ou você, às vezes, pode estar procurando em lugares muito complicados, estava bem mais na cara. E a maioria das vezes, a grande maioria aqui, essa parcela em vermelho, é porque o objeto que você está procurando está na sua mão mesmo. Então, antes de sair procurando, olha primeiro se está na sua mão. Né? A professora Cecília, vamos aqui entregar a câmera em mim. Tá? Não, gente, professora Cecília, próxima aula que ela vier da aula de matemática, mande uma mensagem para ela perguntando onde está o óculos dela. A professora Cecília tem a mania de colocar o óculos aqui e fica doida procurando, deixa todo mundo doido aqui na escola satélite atrás do óculos dela. Então não está na mão, está na cabeça dela mesmo. Tá? Mandem mensagem para ela quando ela for receber, quando ela for dar aula para vocês, perguntando onde está o óculos dela. Vamos ver o que ela responde. Bom, exercício que está aí no seu livro. Fala do Eduardo, que ele trabalha numa fábrica de alimentos e tem um rendimento bruto mensal de R$2.000. Bom, então já vamos começar a entender. Rendimento, salário, é o quanto que ele ganha. Mensal, então esse é o valor do mês. Bruto. O que é um rendimento, um salário bruto? Salário bruto é o salário sem descontos. Então todo mundo quando vai trabalhar, você combina o seu salário sem desconto algum. Quanto eu vou receber? Em cima do que você combinou, são feitos descontos legais. Basicamente imposto de renda e o INSS. Bom, continuando, para fazer o cálculo do valor total do imposto anual que ele deve pagar, ele utilizou a tabela que é dada. Atenção, imposto de renda anual. Então, ele tem um salário mensal de R$2.000, mas estamos falando aqui do imposto de renda anual, quanto ele tem que pagar no ano. E aí está a tabela que já está aí no seu livro. Então, quem ganha, essa tabela era de 2010, quem ganha até R$18.799 não paga imposto de renda. Lembrando que é R$18.000 por ano. Então, isso dava, na época, mais ou menos R$1.500 por mês. E aí, os vários valores. Quem ganha de 18.799 até 28.000 paga 7,5% de imposto. A alíquota é o quanto de imposto que você paga. Até 37.000 paga 15% e assim sucessivamente. Até quem ganha mais de 46.000 que está pagando 27,5%. E todo o imposto de renda você aplica uma alíquota, você faz a dedução, você calcula esse valor e a seguir você tem uma parcela a deduzir.
O que significa isso? É que você não paga, quem ganha, por exemplo, nesta faixa, de 18.799 até 28 mil e pouco, não é que você paga 7,5% do que você recebe. Você paga, você calcula 7,5% e deduz, desconta, tira 1.409,95. Então, você tirando esse valor, o que sobra é o que você efetivamente paga. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 100 mil reais, quanto que teria que pagar de imposto uma pessoa que ganhasse 100 mil reais nesse ano? Nós estamos falando aqui de valores anuais. Bom, uma pessoa que ganhasse 100 mil reais, que viria para essa faixa, então, de cara, teria que pagar 27,5% do que ganha. Então, 27,5% de 100 mil, 27.500. Mas não pagaria 27.500. Dos 27.500, teria o desconto de 8.687. Então, 27 mil tirando esse 8.600 daria mais ou menos uns 18.400. Então, essa pessoa que ganha 100 mil reais teria que pagar 18.400 reais de imposto. Então, isso aqui é o imposto de renda no Brasil. Você tem as várias alíquotas, o quanto de porcentagem que cada um paga e um desconto que é dado após o cálculo dessas porcentagens. Bom, continua a questão. Qual é o valor do imposto anual que ele terá que pagar? E considerando apenas o imposto, qual será o salário líquido anual do Eduardo? Bom, salário líquido. Salário líquido é o salário após os descontos. Então, ele recebe um bruto de 2.100 os descontos e, considerando apenas o desconto do imposto de renda, quanto que sobraria para o Eduardo? Bom, para fazer essas contas, nós vamos precisar relembrar o que é a porcentagem. E esse é o primeiro assunto da aula de hoje. Bom, porcentagem vai ser para nós todas as frações de denominador 100. Então, a fração centesimal, ela também é representada por esse símbolo de porcento. Então, quando eu escrevo 20%, o que eu estou representando é a fração 20 sobre 100. Ou, se preferir, se eu dividir 20 por 100, o resultado da divisão é 0,20. Então, eu tenho três maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Eu posso escrever 20%, eu posso escrever a fração 20 sobre 100, ou posso escrever o decimal 0,20. Todos três são a mesma coisa. Tudo é igualzinho. Escrever de um jeito ou de outro não interessa. Bom, e o que significa falar 20%? Significa que num universo de 100, quer dizer que a cada 100 estaríamos considerando apenas 20. Então, 20 em 100. Esse é o significado da fração 20 sobre 100. Então, por exemplo, se eu falo que 30% do total de mulheres de um país não gosta de futebol, o que significa isso? Falar que 30% das mulheres não gostam de futebol seria falar que a cada grupo de 100, 30 não gostam do futebol. Então, seria 30%, significa 30 em 100. 30% seria outra maneira também de escrever a fração 30 sobre 100 e que também é outra maneira de escrever o resultado dessa conta 0,30. Gente, é muito importante que a gente saiba levar de uma para o outro, o símbolo de porcentagem para a fração, para o decimal e o caminho contrário também. Se a gente começa a ver que tudo é a mesma coisa, que não há diferença, que isso aqui é uma mão dupla, nós podemos resolver muito rapidamente a boa parte dos problemas de porcentagem, sem nem precisar de ficar usando aquelas regrinhas de 3. Por exemplo, quanto que vale 57% de 32? Bom, você poderia usar a regra de 3. Várias pessoas aprendem a usar a regra de 3. Bom, mas vamos pensar nessa ideia do que significa 57%. 57% de 32 significa a fração 57/100 de 32.
Bom, como é que eu calculo uma fração de um determinado valor? Como é que eu calculo 2/3 de 15? Você pega o 15 e multiplica pelo 2/3. Então, quando eu falo 57% de 32, eu estou falando que eu tenho a fração 57/100 de 32. E para calcular o valor disso, eu tenho que multiplicar. Então, eu vou fazer a conta 57 sobre 100 vezes 32. O que eu estou usando aqui é a ideia que quando eu calculo uma fração de um número, por exemplo, se eu calcular 2/3 de 18, o que você tem que efetivamente calcular é o 2/3 vezes o 18. Calcular 2/3 de alguém é calcular 2/3 vezes aquele número. Sempre que você quer calcular uma fração de um número, é como se você pegasse o número e o multiplicasse pela fração. Então, 2/3 de 18, eu pego 18, divido por 3, multiplico por 2. 18 por 3, 6, vezes 2, 12. Então, 2/3 de 18 são 12. Então, a mesma questão acontece aqui. Se eu quero calcular 57 sobre 100 de 32, eu faço a conta 57 sobre 100 vezes 32. E fazendo essa continha, 57 sobre 100 é o número 0,57. Então, eu faço 0,57 vezes 32, que dá 18,24. Então, 57% de 32 é 0,57 vezes 32. Então, sempre que eu calcular uma porcentagem de alguém, é como se eu pegasse aquela porcentagem em decimal, 0,57, e multiplicasse por aquele número. Bom, vamos dar uma olhadinha nessas duas porcentagens aí. Dá uma lida, o que está escrito nesse cartoon? O que é que o sujeito ricão está falando aí para o operário lá, o camponês? A diferença foi apenas o número 2 no aumento do salário. Então, foi só o número 2. O ricão foi 62 e o outro foi o 6. Bom, na realidade, não foi apenas o número 2. O que é que significa 62%? 62% é o 62 dividido por 100. Então, o 62% é o 0,62. Já o 6% é 6 dividido por 100. E se eu passar isso para decimal, é 0,06. Então, o que o sujeito aí de terno está falando é uma grande de uma bobagem. Não foi só o número 2. Bom, por quê? Porque é 0,62 contra 0,06. Então, teve um 2 e um 0 a mais no número aí do outro. Então, esse aí, gente, é um típico de uma tirinha que está fazendo uma piadinha, está comentando, mas que está com um erro matemático. E isso é muito comum. Você, às vezes, encontra vários erros matemáticos nessas tiras no dia a dia. Por quê? Porque a gente brinca com os números, só que às vezes o número não está querendo dizer aquilo. E esse é um exemplo. Não foi só o número 2, foi um 0 a mais também que apareceu. Bom, continuando, um produto custa 45, mas o seu preço terá um aumento de 30%. Qual será o novo preço? Bom, novamente, temos várias maneiras de calcular esse exercício. Várias pessoas ensinaram isso para você já, eu tenho certeza. Mas o que a gente vai querer desenvolver é um processo um pouco mais rápido. Lembra que questões do Enem são questões que você tem que fazer rapidamente. No dia da prova de matemática, você vai ter prova da matemática, você vai ter prova de linguagens, que inclui o português e a língua estrangeira, e também redação. Então, você tem que fazer as questões de matemática e tem que fazer rápido. Você não vai ter meia hora para cada questão. Então, como a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida? Vamos acompanhar o seguinte raciocínio. O novo preço é você pegar os R$ 45, que já era o preço, mais
30% desse valor. O aumento já é de 30% do valor. Então, tem gente que primeiro calcula quanto é 30% de 45 e depois calcula e soma esse valor aos 45. Bom, mas o que acontece? Vamos observar. 30% de 45, como a gente viu, é eu pegar 45 e calcular 30 sobre 100 vezes 45. Gente, tenta não trabalhar com fração. Vamos trabalhar com os decimais. 30 sobre 100 é 0,30. Então, eu poderia calcular mais rapidamente se eu já escrevesse assim, 45 mais 0,30 vezes 45. Mas eu vou melhorar mais ainda essa continha. Observa que eu tenho 45 nos dois termos. Então, esse 45 que está nos dois termos, eu posso colocar em evidência. Colocando esse 45 em evidência, vai sobrar do primeiro 45, sobra 1, e do 0,30 vezes 45, sobra o 0,30. Então, calcular o 45 mais 30% de 45 é a mesma coisa que fazer 45 que multiplica 1 mais 0,30. Bom, mas essa conta do parênteses é muito fácil de fazer. 1 mais 0,30 é 1,30. Então, eu vou ter que calcular 45 vezes 1,30. Então, observa, o preço inicial era 45, eu queria um aumento de 30%. Qual é o novo preço? Eu posso ir direto na resposta final. O novo preço é fazer o 45, o valor inicial, vezes 1,30. Seria o 1 do preço inicial, mais os 30%. E dessa forma, fazendo essa continha, eu descubro o valor final, 58,50. Bom, observa que eu peguei 45 e somei 30%. E se eu tivesse somado outra porcentagem? Então, vou fazer as mesmas contas, só trocando esse 30 por um outro valor. Então, o valor total 58,50. Se eu trocar o 30 por 20%, o que ia mudar? Bom, o que ia mudar é que 45 com 20% de 45, a fração, o valor 20% é a fração 20 sobre 100, 20 sobre 100 é 0,20, então eu ia acabar encontrando 1 mais 0,20, 1 mais 20%, que dá 1,20. Então, nesse caso, se eu quisesse dar um aumento de 20%, eu teria que fazer 45, não vezes 1,30, que era do 30%, mas vezes 1,20. E aí, fazendo as continhas, dava 54 o valor que eu ia descobrir. Vocês observaram o padrão? Ou seja, aumentar 30%, fazer um aumento de 30%, é multiplicar por 1,30. Aumentar 20% é multiplicar por 1,20. Se eu quisesse aumentar 17,2%, bom, eu ia fazer as contas do mesmo jeito e ia acabar multiplicando por 1,172. Ou seja, qual é o padrão desses aumentos? Olha só, aumentar 5% é multiplicar por 1,05. Aumentar 0,5%, multiplicar por 1,005. Qual é a conta que eu estou sempre fazendo? A conta que eu estou sempre fazendo é que quando eu quero multiplicar por aumentar um certo valor i por cento, eu estou multiplicando por 1 mais aquele número dividido por 100. Então, 30% foi 1 mais o 30 sobre 100. 30 sobre 100, 0,30, daí 1,30. Aumentar 20% foi 1 mais 20 sobre 100, 1,20. Aumentar o 17,2%, 1 mais 17,2 sobre 100. Então, 1,117. Então, eu consigo saber rapidamente o que eu tenho que fazer quando eu estou aumentando um certo valor por uma porcentagem. Aumentar uma porcentagem no valor é multiplicar por 1, aquele valor sobre 100.
E isso vai economizar bastante tempo. Então, mais um chargezinha para a gente analisar. Bom, nosso PIB teve um aumento de 0,9% aí um ano aí para trás. O que significa um crescimento de 0,9%? Quer dizer que ele aumentou 0,9%, que é um aumento muito baixo. Tá? Então, inclusive, a Charge está falando sobre isso. Então, a presidenta falando que está muito preocupada com o PIB e o nosso ministro Manteiga falando que é besteira. Para que vai preocupar com uma coisinha tão pequena? Bom, vamos analisar de novo o que o Cartoon está dizendo, a matemática por trás dele. Primeiro, ter um crescimento de 0,9% é você aumentar 1 mais o 0,9 dividido por 100. Ou seja, é multiplicar por 1,009. Então, 0,9 por 100 dá 0,009. Então, aumentar o nosso PIB quer dizer que o nosso PIB de um ano para o outro foi multiplicado por 1,009. E onde está o erro matemático nessa charge? Bom, pode ser esse tipo de questão do Enem, ser colocado uma charge e perguntar se essa charge está certa, se ela está errada. E nesse caso, a charge está errada. Por quê? Porque a presidenta está falando que ela está preocupada com o PIB. Não, ela falou com o aumento do PIB. O aumento foi muito pequeno, foi só 0,9%. Mas o PIB em si, esse é muito grande. O PIB brasileiro, nós vimos na aula passada, ele é da ordem de R$ trilhão. Então, o que está acontecendo? O PIB é um valor muito grande. Então, aqui estaria errado falar que essa coisa é tão pequena. O PIB é uma coisa tão pequena? Não. O PIB é absurdamente grande. O PIB é todo o dinheiro, todas as riquezas produzidas no Brasil. Então, o que está errado nessa charge é que a presidente fala, estou muito preocupada com o aumento do PIB. E aí sim, o aumento não é para a gente preocupar, é uma coisa muito pequena mesmo. Bom, outra questão importante, vamos sempre ir além das informações. O que significa falar que o aumento do PIB foi de 0,9%? O que isso quer dizer? Nós ficamos melhores, piores? Bom, num certo sentido ficou melhor. Não melhorou muito, mas aumentou. Então, se você for pensar em termos absolutos, o que foi produzido no Brasil aumentou. E aumentou algo da ordem de milhões de reais, porque o PIB é da ordem de trilhão. Então, se a gente fala 1% do PIB, nós estamos falando 1% de trilhão. Então, 1% de trilhão é da ordem de bilhões de reais. Então, nós estamos falando de algo realmente muito grande. Mas o que é importante? Nós temos que pensar nas pessoas. Crescer 0,9% o dinheiro quer dizer que tem mais dinheiro? Tem mais dinheiro no total. Mas e quanto que tem para cada pessoa? Será que o Brasil, de um ano por outro, cresceu só 0,9%? Não, o crescimento brasileiro é um pouco maior do que isso. Então, em um ano, aumenta a população mais do que 0,9%. Então, o que acontece o aumento do PIB é importante, mas o país só fica rico, e isso acontece com todas as nações, se você aumenta o PIB além do aumento da população. Então, de que adianta? É como se eu chegasse para vocês e falasse assim, tenho aqui R$1.000 para dar para todo mundo que está dentro dessa sala. Então, beleza, eu vou chegar com R$1.000 dentro da sua sala, vou distribuir para todos os alunos que estão assistindo a aula. Vocês vão ficar numa boa, felizes. Bom, aí eu chego na próxima aula, eu dobro o número de alunos e chego com R$1.500. E vou dar R$1.500 para esse dobro de alunos. Eu estou dando mais dinheiro? Estou, passei de 1.000 para 1.500. Agora, cada pessoa está ganhando mais? Não. É mais ou menos isso que acontece com o PIB. Nós temos um PIB muito alto e temos uma população muito grande. Se a população crescer e o PIB não acompanhar o aumento da população, a população fica pobre
mesmo com o aumento do PIB. Então a gente tem que ir além da notícia. Não basta o PIB crescer 0,9%. O PIB, para que a gente tenha mais riqueza, ele tem que crescer mais do que é o aumento da população. Prosseguindo, e quando eu faço descontos, o que significa dar um desconto de 7%? Bom, tenta pensar aí, como é que seria essa questão se um produto é anunciado por 80, o que seria dar 7% de desconto? Dá uma pensadinha nisso aí. Fica aí com essa tela. Vamos pensar no que a gente fez. Novo preço seria os 80, só que agora ao invés de somar, eu vou subtrair 7% de 80. Então, 7% é a fração 7 sobre 100. A fração 7 sobre 100 é 0,07. E, novamente, eu vou colocar o 80 em evidência. Se eu coloco o 80 em evidência, o que vai mudar é que agora, ao invés de multiplicar por 1 mais 0,07, se fosse o aumento de 7%, eu vou ter que multiplicar por 1 menos 0,07. Então, o que eu vou ter que multiplicar é por 0,93. Então, se um produto custa 80 e vai ter 7% de desconto, eu vou descobrir um novo valor, multiplicando o produto 80 por 0,93. Multiplicando por 0,93, 74,4. Então, dar 7% de desconto é passar o produto de 80 para 74,4. Ou, se preferirem, 74,40. E o que aconteceria se eu trocasse esse desconto? Se ao invés de 7% eu colocasse um outro valor? Bom, tudo ia funcionar da mesma forma, colocando aí 15%. Dar um desconto de 15% é a fração 15 sobre 100, que é o número 0,15. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por 1 menos 0,15. Observa que se fosse um aumento, eu ia multiplicar por 1 mais 0,15. Então, 1 menos 0,15, 0,85. E fazendo a conta, 80 vezes 0,85, 68. Novamente, qual é a lógica? O que está funcionando? Então, reduzir 7% é multiplicar por 0,93. 1 menos o 7%. 1 menos 0,07. Dar um desconto de 15% é multiplicar por 0,85. 1 menos 0,15. Então, 15% é 0,15. Então, reduzir 15% é multiplicar por 1 menos 0,15. E reduzir 25%. Então, seguindo o mesmo padrão, é multiplicar por 1 menos 0,25. 1 menos 0,25, multiplicar por 0,75. E assim sucessivamente. O que seria reduzir 32%? Reduzir 32%, eu vou ter que multiplicar por 1 menos 0,32, que é o 32 sobre 100, 32%. Multiplicar por 1 menos 0,32, 1 menos 0,32, 0,68. E assim sucessivamente. Ou seja, quando eu quero reduzir uma certa porcentagem, eu multiplico por 1 menos aquela porcentagem sobre 100. Fazendo dessa forma, eu vou dar descontos nas porcentagens, vou dar descontos nos produtos. Bom, primeira observação importante. 2 observações fundamentais sobre porcentagens. A primeira, a gente só pode somar ou subtrair porcentagem quando elas se referem a um mesmo número. Essa é a maior fonte de erros de vocês nas questões do Enem quando falam de porcentagens. Por favor, corta aqui comigo. Beleza. Seguinte, imagina que eu falo que eu vou dar 2 aumentos, um de 10%, um de 20%. E aí o que tem gente que faz 10% de aumento com 20% dão 30%.
Qual está sendo o erro? Você está somando duas porcentagens que se referem a valores diferentes. Por quê? Porque se você tem um certo valor e eu vou dar 10% de aumento, eu vou calcular 10% sobre este primeiro valor. Mas agora imagina que eu vou dar um novo aumento de 20%. Eu não vou calcular 20% sobre o valor antigo, sobre o valor anterior. Eu vou calcular 20% sobre este novo valor que já está com o aumento. Então, o que acontece? Eu estou calculando 10% de um primeiro valor, dou uma resposta, e agora tem que calcular 20% deste novo valor. E aí é que a coisa desanda. São dois valores diferentes. Por isso que eu não posso somar 10% de um aumento com 20% logo em seguida e falar que dão 30%. Não vai dar 30% do valor inicial. É da mesma forma com descontos. É como se você chegasse numa loja e falasse para o funcionário, você pode me conceder um desconto? O funcionário diz, tá, te dou um desconto de 20%. Então tá, fechou o novo preço. Quando fecha aquele novo preço, vem o gerente da loja. E aí você chora com ele, pode me dar um desconto? E o gerente da loja, pode pôr mais 5% aí. Observa que os 5% do gerente não foi sobre o valor inicial. Já era sobre aquele valor do desconto que o funcionário já tinha dado. Então você está calculando dois valores diferentes, duas porcentagens e objetos diferentes. Então você não pode ficar somando desconto, subtraindo desconto. Vou dar um aumento de 10%, depois um desconto de 10%. Fica diferente, porque quando você dá o aumento de 10%, você troca o valor. E sobre este novo valor, você quer dar 10% de desconto. Então você está calculando porcentagens sobre objetos diferentes, porcentagens sobre números diferentes. E isso não pode ser somado. Não tem sentido somar 20% de um valor com 30% de outro e falar que está dando 50%. São duas coisas diferentes. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Só é possível somar ou subtrair porcentagens quando elas se referem a um mesmo número. Então só assim que você pode somar ou subtrair as porcentagens. E a segunda observação, que ela é muito óbvia, mas tem muita gente também que esquece disso. Quando você divide um inteiro em parte, as porcentagens de cada parte, se você somar, um inteiro tem que ser 100%. Então é muito comum, ainda mais em questões de probabilidade, nós vamos trabalhar com elas ainda, a gente falar, uma coisa tem 20% de chance de acontecer. Qual que é a porcentagem dela não acontecer? 20% de chance de acontecer, de não acontecer, a soma das duas tem que dar 100%. Tudo acontece ou não acontece, a soma delas tem que dar 100%. Então, pode parecer bobagem, mas vira e mexe, vocês também esquecem disso, e é uma fonte de você ver se está acertando ou errando a questão, se está acertando ou errando as continhas. Às vezes a gente calcula e quando vê, a coisa não fez sentido, não somou 100%. É sinal que você errou alguma continha, dá uma revisão nos seus cálculos, vê os seus processos, para ver se está tudo legal. Parece que temos uma pergunta? Boa tarde. Se uma blusa custa 100 e eu ganho desconto de 40, qual o valor que eu iria pagar na blusa? Tem como explicar pela fórmula da apostila? Bom, vamos ver. O que está acontecendo aí? Deixa eu voltar para uma tela. Você falou que a blusa custa 100 e eu tenho um desconto de 40%. Então, desconto de 40%, eu vou pegar o seu 100, que é o valor da blusa. Espera lá. Aqui está escrevendo. Vou pegar o seu 100, que é o valor da blusa, e vou multiplicar. Vou ter que dar 40% de desconto. Pode voltar na minha tela aqui. Vou multiplicar 40% de desconto, eu vou ter que multiplicar por 1 menos 0,40. É isso que a fórmula aí da apostila está falando. Que você tem que multiplicar por um valor 1 menos aquela porcentagem. Então, o que você terá que pagar é 100. Nossa, aqui está... Aqui. Você terá que pagar 100 vezes 0,60, que é o valor de 1 menos 0,40. Então, você tem que pagar R$60. O que a apostila está falando é exatamente essas duas formulinhas que eu deduzi. Dar um desconto de I%
é multiplicar por 1 menos I sobre 100. A única diferença que está acontecendo é que na apostila, ao invés da letra I, eles estão usando a letra F. Mas a ideia é a mesma. Então, dar um desconto de I% é multiplicar por 1 menos I sobre 100. E dar um aumento de I% é multiplicar por 1 mais I sobre 100. Então, é isso que está acontecendo. Dá para voltar à pergunta dela? Então, é isso que está acontecendo. Carla, que está falando para a gente lá do Sistema Integrado de Ensino. Tá? Manda de novo, de onde que é isso, Carla? Que estado que nós estamos falando? Só para eu ficar sabendo. Então, vamos ver. Então, é essa que está falando lá na apostila. Só um minutinho, o que foi? Fala mais alto que eu não ouvi. O meu diretor está falando aqui comigo. Primavera do Leste. Primavera do Leste? A cidade dele. Mato Grosso, está aqui no finalzinho. Tá, aqui está, Primavera do Leste, Mato Grosso. Então, beleza, cara. Espero ter tirado a sua dúvida. Se não tirei, mande a mensagem de novo. Bom, já falei o basicão e deixo com vocês isso aqui. O meu papel agora vai ser da uma de Dilma. Agora é com vocês. Problemas de juro, consumidor, mercado, seja lá o que for, é você parar e pensar. E sempre as duas fórmulas básicas. Uma porcentagem de um número é aquela porcentagem vezes o número. Dar um aumento de I% é multiplicar por 1 mais I sobre 100. Dar um desconto de I% é multiplicar por 1 menos I sobre 100. Basicamente é isso que a gente tem que fazer sobre porcentagens. Vamos ver como que fica isso num probleminha. Um produto custava R$ 25,00 e teve 2 aumentos sucessivos. O primeiro de 10%, o segundo de 25%. A seguir, passou a ser vendido com 35% de desconto. Isso equivale a dizer que o último preço desse produto em relação ao seu preço inicial. Então, eu tenho um produto que custava 25, 2 aumentos sucessivos, um de 10, outro de 25. Depois, desconto de 35%. O que quer dizer sobre o preço inicial do produto? Bom, teve um aumento de 10%, um aumento de 5%, não se alterou, uma redução de 5% ou uma redução de 10%. Então, vamos resolvê-lo. Preço inicial, não sei quanto é o preço inicial do produto, não foi falado, então vou chamá-lo de X. Primeiro, teve um aumento de 10%. Então, ter um aumento de 10% é multiplicar por 1,1. Então, se o preço inicial era X, aumento de 10%, multiplicar por 1 mais 10 sobre 100. Multiplicar por 1 mais 0,1, multiplicar por 1,1. Em geral, esses cálculos você faz de cabeça, não tem que ficar escrevendo, não. Então, aumentar 10%, multiplicar por 1,10. 1,10 eu posso simplificar para 1,1. Depois, teve um aumento de 25%. O que vai acontecer? Esse aqui já é o novo valor do produto. Aumentar 25% nesse novo valor é multiplicar por 1,25. Então, aumentar 25% é multiplicar por 1,25. Multiplicar quem? O valor que eu já tinha. Então, é fazer 1,25 vezes o 1,1x. E nesse caso, fazendo a operação, 1,25 vezes 1,1, eu obtenho 1,375x. Observa, gente, que dá então 2 aumentos, um de 10 seguido de um de 25, não resultou em 35%. Resultou, olha que o número aparecendo aqui, aumentar 37,5%. Foi multiplicar por 1,375. Então, dar um aumento de 10 e em seguida um de 25%, foi aumentar 37,5%. E agora, sobre esse novo valor, eu quero dar um desconto de 0,35%. Eu quero dar um desconto de 35%. Desconto de 35% em cima deste valor, do atual preço do produto. Bom, e o que é dar desconto de 35%? Desconto de 35% é multiplicar
por 1 menos, já que é desconto, 0,35. Então, para dar um desconto de 35%, eu vou multiplicar por 0,65. 1 menos 0,35. E fazendo 0,65 vezes o valor do produto, eu vejo que o novo preço do produto será 0,894x. Ou seja, o valor inicial era x, o valor, depois de fazer tudo, de dar 2 aumentos e um desconto, passou para 0,894x. Primeira pergunta, esse valor é maior ou menor do que o inicial? O valor final é maior ou menor que o inicial? Esse valor final é menor, é 0,89. Aqui em cima, x é como se eu tivesse 1 vezes o x. Então, é como se eu tivesse dado um desconto. Desconto de quanto? A pergunta é 1 menos quanto? Que dá o 0,894. É mais ou menos 0,894. Olha, observa bem, o Enem não gosta que você faça muita conta. Às vezes tem continha, mas às vezes serve cálculos aproximados. Olha as opções. O que aconteceu com o produto? Então, teve uma redução. Então, de cara, não seriam essas opções. Mas teve uma redução de quanto? Então, vamos observar lá. 0,894 é uma redução de quanto? É uma redução de... Bom, meu preço final está 0,894x. Então, é uma redução de 5% ou de 10%? Bom, vamos pensar. A redução de 5% seria multiplicar por 0,95. 1 menos 0,05. E redução de 10% multiplicar por 0,90. 1 menos 0,10. Então, nesse caso, como ficou 0,894, 0,894 está muito próximo de 0,90. A resposta desse item era a letra E. Teve uma redução de aproximadamente 10%. Na realidade, foi um pouquinho maior do que 10%, 10,6%. Voltando ao nosso Eduardo lá com seu salário, quanto que ele paga de imposto? Falou que ele, o Eduardo, ganha 2.000 por mês. Então, como o imposto era anual, temos que descobrir quanto que o Eduardo ganha no ano. No ano, o Eduardo ganha R$24.000. 2.000 vezes 12. Bom, essa era a tabela. R$24.000, o Eduardo, o salário do Eduardo está aqui. De 18.700 a 28.174. Então, como é que eu vou calcular o imposto que o Eduardo tem que pagar? Eu terei que calcular 7,5% do salário e depois deduzir a parcela. Então, calculando 7,5% de 24.000, 7,5% passando para decimal 0,075, vezes 24.000, que era o salário dele. Calculando, então, 7,5%, R$1.800. E aqui é que já entra o porquê da parcela deduzir. Eduardo vai ter que pagar R$1.800 de imposto? Não. Nós vamos ter que, desse valor, deduzir aquela parcela de R$ 1.409,95. Fazendo 1.800 menos esse 1.409,95, aparece o quanto que o Eduardo tem que pagar de imposto. Ele tem que pagar de imposto R$ 390,05. Bom, essa foi a primeira pergunta. Quanto que ele tem que ganhar de imposto? Segunda pergunta, quanto que ele tem que pagar de imposto? Ganhar, ninguém ganha imposto. Só o governo. Então, quanto que ele paga de imposto? 395. E o salário líquido dele? Bom, o bruto era 24.000. Vem deduzido 395 de imposto. Então, quanto que vai sobrar para ele? A diferença, 23.609,95. Então, o salário líquido dele seria 23.609,95, considerando apenas o imposto de renda. Bom, mas o livro ele continua.
Antes, só explicar mais uma vez o porquê que existe essa parcela a deduzir. Tá? Imagina que o Eduardo ele ganhasse 18.799,32 e que eu ganho aqui com vocês, dando aula para vocês, 18.799,33. Bom, o que vai acontecer? Pela tabela, 18.799,32, se o Eduardo ganhasse isso, ele estava isento. Não tem alíquota, não tem imposto, não tem parcela a deduzir, não tem imposto para pagar. Então, o Eduardo ganhando 18.799,32 estaria livre de pagar imposto de renda. Se eu ganho 18.799,33, eu caía na faixa dos 7,5%. E aí eu teria que calcular 7,5% do meu salário. 7,5% de 18.799,33. E fazendo essa continha, é fazer 0,075, 7,5%, 7,5% dividido por 100, vezes o meu salário. E se eu faço essa conta, eu descubro o 1.409,45. Bom, por que tem a parcela a deduzir? Exatamente para que não aconteça isso. Se não tivesse a parcela, imagina que não tenha a parcela. O Eduardo, com este salário, estava isento de imposto de renda. Eu, ganhando 1 centavo a mais, eu teria que pagar 1.400 de imposto? Ia ser vantagem ganhar esse 1 centavo a mais? Claro que não. Eu ia virar para o meu chefe e falar, chefe, pelo amor de Deus, tira esse centavo da minha conta. Esse 1 centavo vai me dar um custo de R$ 1.400 de imposto de renda? Tô fora, chefe, não faz isso comigo não. E aí o que acontece? Por isso que eu ponho a parcela a deduzir. Se você observar, esse é o valor da primeira faixa. Eu ganhando mesmo 1 centavo a mais, eu não tenho que pagar imposto. Eu desconto esse valor. Então o que acontece é que a parcela a deduzir é só para que você não tenha um pulo muito grande de uma faixa para a faixa seguinte. E quem é isento para quem começar a pagar, essa pessoa que na hora de começar a pagar, ela tem que começar a pagar próximo de zero. Se ela estava ganhando perto daquele que pagava zero, ela não pode ficar pagando 1.500 de uma vez. Então ela tem que começar devagarzinho. Começar devagarzinho como? Então você dá esse desconto da parcela que você tem que pagar. Então a coisa fica contínua. Você não vai dar um salto muito grande no imposto a pagar se você não tiver um salto muito grande no seu salário. É por isso que nós temos a parcela a deduzir. Bom, e continua o nosso livro. O Eduardo ganhou um aumento de 20% no salário. O que significa isso? Bom, isso é o que acontece com a maioria dos trabalhadores. O Eduardo ganhava seus 2.000 por mês. Vem o chefe dele e fala, você está muito bem, está muito legal, vou te dar 20% de aumento. Bom, o que vai acontecer? Primeiro, ele ganhava 24.000 por mês. Dar 20% de aumento, multiplicar por 1,2, 1,20. Fazendo 24.000 vezes 1,2, o Eduardo, feliz da vida, vai passar a ganhar por mês 28.800. 28.800, olha aí na tabela do imposto de renda. Ele mudou de faixa. 28.800 não é mais 7,5%. É 15% de imposto. 15% de imposto. Então, vamos calcular 15% do 28.800. Calcular 15% de 28.800, 15% é 0,15 vezes o 28.800. E fazendo essa continha, chegamos em maravilhosos R$ 4.320. Bom, olha isso na cabeça de Eduardo se não tivesse aquela parcela a deduzir. Bom, antes o Eduardo, antes do aumento, ele pagava 390, foi a continha que a gente fez. Agora, com o aumento, ele vai ter que pagar 4.320? Compensa o aumento? Claro que não compensaria. O Eduardo ia virar para o chefe e falar, chefe, eu estou indo mal, não me dê 20% de aumento. Porque se eu for passar de 300 para 4.000 e tanto, o imposto está levando tudo.
Então, o que acontece? É por isso, novamente, que tem a parcela a deduzir. Então, se eu olhar a parcela a deduzir da faixa de 15%, a parcela a deduzir é de 3.523. Então, o Eduardo não vai pagar 4.320. Ele vai pagar 4.320 menos esses R$3.500 que é a parcela a deduzir. Ou seja, o que ele vai pagar de imposto, R$796. Poxa, Laurito, dobrou o imposto a pagar, dobrou. Mas o salário também teve um aumento considerável nesse caso. Bom, se a gente for olhar os valores líquidos, agora o Eduardo estava com 28.800, pagando 796, sobra para ele praticamente R$28.000. Antes do aumento, ele recebia 23.600 líquido. Então, sim, eu estou dando 20% de aumento no salário, o salário bruto aumenta 20%. O líquido passa de 23 para 28. Então, na realidade, houve um aumento de 4.393,6, que é um aumento de 18,6%. Por isso que nós temos a parcela a deduzir. Porque se não tivesse essa parcela a deduzir, e quanto maior a faixa, maior essa parcela, você não compensaria ter aumentos. Se você aumentasse o seu salário, o imposto de renda ia pegar mais do que foi o aumento. Você ia falar para o seu chefe não aumentar o seu salário. Com isso, não. Quando a gente aumenta a parcela a deduzir, o imposto se comporta de uma forma contínua. Ele se comporta de tal forma que pequenos pulos não dão uma diferença tão grande. Para ilustrar isso, eu criei esse gráficozinho aí que mostra o quanto que uma pessoa paga de imposto de renda usando essa faixa, usando essa tabela. Então, eu tenho aqui embaixo, no eixo X, o salário dele. Então, o salário até os 18.000 e qualquer coisa, a pessoa é isenta, não paga imposto de renda. E aí começam o quanto que ela paga em cada faixa. Observa que o gráfico ele fica com pedaços de reta. Então, todas as faixas são pedaços de reta. O que acontece é que essas retas vão ficando cada vez mais inclinadas. Então, quando você muda de faixa, você paga a pagar mais imposto dessa forma. O que aconteceu aí com o nosso amigo, o Eduardo, é que ele passou de uma faixa, que ele estava aqui ganhando bem próximo de 20.000 e veio para cá. O imposto a pagar dele realmente mais do que dobrou. Mas ele ainda ficou ele mudou de faixa. Então, o que acontece é que nós temos aí esse tipo de comportamento. Parece que temos mais questões, as questões que chegaram mais questões aí, temos alguma? Sim, primeira pergunta aqui da Escola Satélite. Uma maior parcela a deduzir para salários altos não faz o imposto de renda melhor para os ricos? Não, não faz. Vamos voltar ao gráfico aqui. O que acontece? Uma pessoa rica é uma pessoa que ganha muito dinheiro. Então, o que acontece, se você observar o gráfico é crescente. Esse gráfico está sempre subindo. Então, quanto mais salário, mais você paga de imposto de renda. Então, seria errado você falar que você está beneficiando o rico. O que nós estamos fazendo, que a parcela deduzir faz, é fazer com que nesse ponto de mudança de uma faixa para outra, o gráfico não dê um salto. Ou seja, se não houvesse a parcela deduzir, a coisa ia ficar isenta e ia saltar. O gráfico seria assim, com saltos. Então, uma pessoa ganhando um salário perto aqui não paga nada, um pequeno aumento no salário ia corresponder a um grande aumento no imposto. Então, a parcela a deduzir ela serve só para evitar isso. Pessoas de salários próximos pagam praticamente o mesmo imposto de renda. Então, não é um beneficiar ricos, não. Tá? É só mesmo para que pessoas que ganham mais ou menos o mesmo tanto, paguem mais ou menos o mesmo tanto. Mais alguma pergunta? Segunda pergunta. Quem paga imposto de renda? Nossa, aí nós vamos entrar em coisa financeira, né? Aula de matemática financeira. Quem paga imposto de renda? Com raríssimas exceções, todo mundo que recebe renda. Entenda por renda salário, aluguel.
Então, quem é dono de uma casa que aluga para outra pessoa, tá? O que você recebe dessa outra pessoa, você tem que pagar imposto de renda. Quanto? Dentro dessas faixas, conforme o que você receber, 7,5%, 15%, 27,5%. Tá? São muito raras as situações que não pagam imposto de renda. Uma das melhores é quem ganha na Mega Sena. Quem ganha na Mega Sena não paga imposto de renda. Quando eles falam que recebeu 30 milhões, aqueles 30 milhões já estão descontados o imposto de renda. Você recebe 30 milhões mesmo. Tá? O que é diferente, por exemplo, de Big Brother. Big Brother paga um prêmio de R$1,5 milhão para o vencedor. Aí vai o cara, ganhei o Big Brother, vou comprar uma casa de R$1,5 milhão. Nananina, não. Se você recebeu R$1,5 milhão, quando eu for pegar o que você ganhou no ano, deu mais do que R$46 mil. Você ganhou R$1,5 milhão só no Big Brother. Tem que pagar quanto de imposto de renda? 27,5%. Então, todos os prêmios, aqueles prêmios de televisão, todos eles têm imposto de renda. Tudo que você recebe tem que pagar imposto de renda, tá? Com raríssimas exceções. Então, essa exceção seria prêmio de Mega Sena, algumas doações. São muito poucos os casos que você recebe dinheiro e que não teria que pagar imposto de renda. Mais uma pergunta que nós temos aí. Por que existe a declaração de imposto de renda? Bom, aquela declaração que a gente faz no início do ano, seria muito fácil se a coisa funcionasse muito simplesinho assim nesse gráfico. Né? O que é o grande problema? O grande problema é o seguinte: primeiro, você tem algumas deduções que você pode fazer. Então, o que significa isso? O salário do Eduardo, aí, vou pegar o caso do Eduardo, ganhava R$2 mil por mês. Ótimo, 24 mil por ano. Quanto que tem que pagar de imposto? O valor estava ali que a gente já calculou, R$390. Mas o que acontece? O salário, o que eles chamam de base para calcular o imposto, não é, na realidade, só o valor do salário, o valor bruto. Você tem direito a alguns descontos. Então, por exemplo, se o Eduardo for num dentista e fizer um tratamento dentário que custe R$300, o que vai acontecer é que esse dentista vai dar uma declaração para o Eduardo, falando que recebeu os R$300, e o Eduardo vai falar para o governo, do meu salário, R$300 eu gastei com o dentista. E o que você coloca naquela declaração é essa informação. Alguns gastos que você tem, o governo fala, então disso você não precisa pagar imposto. Então o Eduardo, que gasta R$300 com o dentista, quanto ele ganhou no ano? 24 mil, bruto. Mas quanto que ele gastou com o dentista? R$300. Então ele não tem que pagar imposto sobre 24 mil, ele tem que pagar imposto sobre os 23.700. Então esse valor do quanto que se paga, o quanto que é o valor que você vai calcular o imposto de renda, é variável e é isso que se coloca naquela declaração. Então você pode dar descontos de gastos com saúde, dentistas, médicos, planos de saúde, você pode dar descontos de educação, gastos com educação. Então, esse dinheiro que você vai gastando ao longo do ano, com saúde e educação principalmente, são essas as duas principais fontes que reduzem o valor, você desconta do seu salário e só paga imposto sobre o que sobra. Então, é por isso que você tem que fazer a declaração de imposto de renda, que o que você está falando para o governo? O governo sabe quanto você recebeu. O governo pega a declaração das empresas, as empresas mandam quanto que a pessoa pagou. E aí o que acontece? As pessoas vão contar para o governo, mas desse dinheiro, gastei tanto com saúde, gastei tanto com educação, gastei tanto com isso, que também desconta, vai ter toda uma faixa de descontos. E aí você fala, então eu tenho que receber mesmo, eu tenho que pagar mesmo, é sobre esse novo valor. Bom, o que acontece aí, para quem gosta de roubar do imposto de renda, temos uma má notícia que o governo está informatizando tudo. E o que vai acontecer é que espera-se que daqui 3 ou 4 anos, no máximo, o governo pegue todas as declarações de todos os dentistas, de todos os médicos, de todas as empresas de educação, e ele já mande, você tem que pagar tanto. Acabou, fim de conversa. Então é para isso que tem aquela declaração no final do ano. Bom, acho que só tem essas por enquanto. Vamos prosseguir aqui. Uma questãozinha que caiu no Enem de 2010. Uma bióloga conduziu uma série de experimentos demonstrando que a cana-de-açúcar, mantida em ambiente com o dobro da concentração atual de CO2,
realiza 30% mais de fotossíntese e produz 30% mais de açúcar do que a que cresce sob a concentração normal de CO2. Das câmaras que mantinham o ar rico, esse ar rico em gás carbônico, saíram plantas também mais altas e mais encorpadas, com 40% mais de biomassa. O que está falando? Então, vamos entender os problemas. Problema a gente não lê igual romance, a gente lê e tem que entender o que está acontecendo. Bom, eu tenho uma bióloga que resolveu fazer testes com cana-de-açúcar. Qual foi o teste dela? Foi colocar essa cana-de-açúcar em um outro ambiente com mais gás carbônico. Vocês que estão aí nas aulas de Química e de Biologia, sabem que as plantas pegam gás carbônico para fazer a fotossíntese, existe uma certa porcentagem de gás carbônico no ar. O que essa bióloga fez foi colocar num ambiente com mais gás carbônico, que é o que a planta usaria para fazer fotossíntese. E o que aconteceu? Nesse ambiente com mais gás carbônico, teve 30% mais de fotossíntese, 30% mais de açúcar. Então a cana fez mais fotossíntese e produziu mais açúcar do que a cana normal que cresce no ambiente normal. E mais, as plantas saíram mais altas e encorpadas, com 40% mais de biomassa. Bom, o que representa biomassa? Biomassa é simplesmente massa da planta. É a massa viva. Bio é vida, massa. Então é a massa da planta. Então os pés de cana ficaram 40%, você poderia falar 40% mais pesados. Então eles ficaram maiores, mais encorpados, a massa deles aumentou em 40%. 40% de quê? Sempre porcentagem você tem que ser de alguma coisa. Então 40% a mais do que as plantas em ambiente normal. Bom, prossegue a questão. Os resultados indicam que se pode obter a mesma produtividade de cana numa menor área cultivada. Ora, vamos entender isso. Se você hoje tem uma certa produção, você pode ter mais produção plantando áreas menores. Por quê? Porque a plantação está produzindo mais. Teve 30% mais de açúcar, por exemplo. Então, se eu estiver plantando essa cana para fazer açúcar com essa cana, se eu quiser ter a mesma produtividade, eu não preciso plantar o tanto que eu planto hoje. Eu posso plantar menos e essa plantação numa área menor, o aumento que ela tem, compensa essa diminuição de área. Nas condições apresentadas de utilizar o dobro de concentração de CO2 nesse cultivo para dobrar a produção de biomassa. Eu quero dobrar o que eu produzo de biomassa. Então, eu quero dobrar a minha produção de massa de cana. Qual área que eu vou ter que cultivar? Vou ter que cultivar 80% da área normal, 140% da área normal, 200%, 100% ou 160% da área normal. Bom, então já falou um monte de informação, mas o que eu quero mesmo é a biomassa. Então a informação importante está aqui. Quando eu planto nesse ambiente especial, com mais gás carbônico, eu tenho 40% mais de biomassa. Então vamos pensar. Eu produzo mais 40% de biomassa. Quero dobrar a produção de biomassa. Qual deve ser a minha área plantada? Bom, então eu estou falando de área e de biomassa. Então a minha primeira pergunta que eu me faço, qual é a relação entre essas grandezas? Se eu aumento a área plantada, eu aumento a produção de biomassa? Pensa nisso. Se eu dobro a área plantada, eu dobro a produção de biomassa? Ou seja, eu estou perguntando, área plantada e produção de biomassa são grandezas proporcionais? Bom, então vamos pensar. Biomassa é a massa mesmo de que eu produzo. É a massa de cana que eu produzo. Sim, se eu dobrar a área, eu vou produzir o dobro. Se eu triplicar a área, eu produzo o triplo. Se eu reduzir a área pela metade, eu vou reduzir a produção pela metade. Então, essas grandezas são proporcionais? Sim.
eu tenho duas grandezas proporcionais. Então, a área plantada e a produção de biomassa são grandezas proporcionais. E o que eu estou querendo? A produção da minha biomassa hoje é uma certa produção B, que vai aumentar 40%. A área plantada hoje é A. Então, o que acontece? Hoje, numa certa área A, eu vou plantar com esse aumento de concentração. Então, a minha produção não vai ser simplesmente o B. Só de eu estar mantendo a planta nesse ambiente com a concentração de CO2 alterada, a produção que hoje já é B passa para 1,4B. Por que 1,4B? Porque tem um aumento de 40%. Aumentar 40% é multiplicar por 1 mais 0,40. E a pergunta é, qual deve ser a área, estou chamando de X, para que a minha produção dobre, seja 2B. Então, eu tenho hoje uma certa produção B, que só de mudar o ambiente já passa naturalmente para 1,4B, só que eu quero dobrar a minha produção. Então, quero passá-la para 2B. Agora é uma questão de fazer essas continhas e tirar o valor de X. Então, observando as igualdades, vou fazer a multiplicação cruzada. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou descobrir que 1,4B vezes X é A vezes 2B. Fazendo essa conta, eu posso falar então, eu posso simplificar o B, cortar o B dos dois lados. Então, falar que 1,4x é 2A. Então, falar que o x é 2A por 1,4. Fazendo essa continha, 2A por 1,4, 1,46A. Então, o que tem que acontecer com a minha área plantada? Eu tenho que multiplicá-la por 1,46. Multiplicar por 1,46 é aumentar quanto a área plantada? É aumentar a área plantada 46%. Multiplicar por 1,46 é aumentar 46%. Então, observa bem que nesse novo ambiente, para dobrar a produção, não seria preciso dobrar a área plantada. Bastava aumentar a área plantada 46%. Analisando as alternativas, aumentar 46% é aproximadamente utilizar quanto da área? É utilizar aproximadamente 140% da área. E essa seria a resposta para esse item. Então, 146% de A é o que eu vou precisar da área para dobrar a produção de biomassa. Bom, outro local onde usamos muito as porcentagens é em matemática comercial. Matemática comercial é quando nós falamos de dinheiro e é quando nós temos problemas que envolvem cobrança de juros. Então, o que vem a ser juros? Primeiro vamos fazer uma discussão em cima disso. Primeira coisa importante é a seguinte, responda rapidamente a essa questão. Você prefere ganhar R$1.000 hoje ou daqui a um ano? Qual que você prefere? Te dou essa opção, ganhou R$1.000, está garantido. Você quer ganhar agora ou quer receber só daqui a um ano? Óbvio que você deve estar falando, quero receber agora. Tá? Sem correção, sem nada daqui a um ano. É 1.000 hoje ou 1.000 daqui a um ano? Resposta, todo mundo vai querer R$1.000 hoje. Mas não são R$1.000, não é a mesma coisa? E esse que é o problema. Não. R$1.000 hoje são diferentes de R$1.000 de daqui a um ano. Por quê? O dinheiro, ele tem um valor que varia ao longo do tempo. Dinheiro não é tudo a mesma coisa. O que influencia? Por que dinheiro varia o valor ao longo do tempo? Por que R$1.000 hoje é diferente de R$1.000 daqui a um ano? São três os grandes fatores.
Primeiro grande fator, inflação. O que é inflação? O aumento generalizado de preços, o aumento de todos os preços. Será que com R$1.000 hoje você vai comprar a mesma coisa que você comprará daqui a um ano? Ou seja, faz diferença o total comprado por R$1.000? Faz. Se os preços aumentam, se eu te dou R$1.000 hoje, você pode comprar uma quantidade. Daqui a um ano você vai comprar menos. Então você não vai falar que R$1.000 de hoje são a mesma coisa que R$1.000 daqui a um ano. Outro problema seria o contrário da inflação, é quando temos deflação. Deflação são quando os preços, ao invés de aumentar, quando eles abaixam. E aí muita gente pensa, nossa, então seria muito bom se tivesse deflação. É errado. Deflação é pior do que inflação. E por que que deflação é pior? Deflação, os preços estão abaixando. Então, imagina o seguinte cenário. Eu garanto para vocês que o Brasil terá deflação. E você acaba de receber R$1.000. Você vai querer gastar esses R$1.000 agora ou vai querer esperar um pouquinho para gastar esse dinheiro? Pensa bem. Os preços vão abaixar. Eu te dou certeza que os preços vão abaixar. Você vai querer gastar o dinheiro agora ou daqui a um ano? Resposta, daqui a um ano você vai comprar mais, você não é bobo. Só que o seguinte, quando um país está em deflação, toda a população sabe que os preços vão abaixar. A população sabendo que os preços vão abaixar, a população inteira para de comprar ou vai comprar bem menos. Comprando menos, a indústria tem que produzir menos. Se as indústrias vão produzir menos, já que está reduzindo, os preços vão ter uma tendência a cair mais, porque a indústria tem que vender. E ela vai tentar vender pondo o preço mais barato ainda. E pondo o preço mais barato ainda, as pessoas vão querer comprar menos ainda. E vai chegar um momento que a indústria vai ter que começar a demitir. E quando a indústria começar a demitir, as pessoas vão ficar com medo de perder o emprego. Aí que não vão querer gastar menos. O Japão entrou num ciclo de deflação no meio dos anos 90. Até hoje as pessoas morrem de medo de gastar. A indústria japonesa ficou parada mais uns 5, 6 anos, porque ninguém queria comprar nada. E por que não queria? Porque sabia que o preço ia baixar. Então, deflação, num certo sentido, é pior do que inflação. Então, é muito bom viver igual a gente está hoje em dia. Inflação baixa. Inflação baixa é uma maravilha. Deflação é um dos piores cenários econômicos que um país pode ter. Bom, o que mais que influencia o valor do dinheiro? A sua disponibilidade. É o você ter certeza ou não de ter acesso ao dinheiro. Essa é muito fácil. Você quer sair no sábado à noite. Quarta-feira você vira para o seu papai e fala, pai, quero sair no sábado à noite. Dá para soltar um dinheirinho? E seu pai fala, estou agora com R$50 no bolso. Pode gastar. Você vai esperar até sexta-feira para pegar esse dinheiro ou já pega na quarta? É a mesma coisa. Pegar na quarta ou pegar na sexta não faz diferença. Por que está todo mundo falando que vai pegar na quarta? Essa é a palavra, disponibilidade. Será que esse dinheiro vai ficar na carteira do seu pai até sexta? E aí entra o segundo critério, incerteza. Quando você começa a se perguntar se terá realmente isso, você começa a pôr mais valor no agora do que no amanhã. Então, tudo isso, inflação, deflação, disponibilidade e incerteza, tudo isso altera o valor do dinheiro. E por isso que um dinheiro hoje não tem o mesmo valor que daqui a algum tempo. Então, o dinheiro, você pode falar que ele tem dois valores. Dinheiro tem um valor presente e dinheiro tem um valor futuro. E são valores diferentes. A mesma nota de R$100 vale duas coisas diferentes. Hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra. Bom, e o que acontece? Só um exemplozinho do que acontece quando você tem inflação. Primeiro eu fiz uma simulaçãozinha que é viver num ambiente onde eu tenho a inflação, mais ou menos a inflação brasileira, 5% ao ano. A inflação está um pouquinho mais, 6%, fazendo as contas em 5%. O que significa inflação de 5% ao ano? Que se hoje alguma coisa custa R$100,
ali está o preço dessa coisa em daqui vários anos. Então, ano que vem ela vai valer 105, aumenta 5%. Para o ano seguinte, aumenta mais 5% e assim sucessivamente. O que acontece é que, por exemplo, daqui 8 anos, o que hoje é 100, daqui 8 anos vai estar valendo 147. Então, o que significa isso? Se hoje você precisa de uma nota de 100 para fazer a sua festa, daqui 8 anos você tem que pedir 150. Por quê? Porque os preços vão subir. Essa é a inflação brasileira, 5% ao ano. Já esteve melhor, mas também já esteve bem pior. Pergunte para o seu papai, pergunte para a sua mamãe se ele se lembra. Lembra da minha primeira charge do Delfim Neto? Pois bem, o Brasil nos anos 80, que foi quando começou aquela primeira charge que eu passei do Delfim Neto jogando a escada para baixo, vivemos uma maravilhosa inflação de 250% ao ano. E o que significa isso? A tela, por favor. Que se uma coisa hoje custa 100, ano que vem ela já vai custar 350. Daqui 3 anos já vai estar custando 4.000. Ou seja, o que nós estamos falando é o seguinte, você hoje pede R$100 para sair de casa. Não sei se seu pai vai dar, mas você pede. Aí daqui 5 anos, quando você for formar, no período dos anos 80 era assim, quanto que você ia pedir para o seu pai para sair de casa? Pai, dá para descolar aí para mim 52.500 para dar uma saída? Puxa vida, se você pedir hoje 52.500, seu pai vai rir da sua cara. Mas isso se equivale ao 100 de hoje. O que tem nota de 100, daqui 5 anos teria que ter uma nota de 50.000. E daqui 10 anos, você está pedindo 27 milhões para sair de casa. Me dá 27 milhões de reais, para quê? Para eu sair. Igual você pede hoje os R$100. Bom, 250% ao ano foi uma inflação bastante frequente nos anos 80 e o nosso recorde foi no final do governo Sarney, antes da posse do Collor. Chegamos a uma maravilhosa inflação de 85% ao mês. O que significa uma inflação de 85% ao mês? Que o que hoje custa R$100, daqui, por exemplo, 3 meses, no final do ano, estaria custando 633. Ou seja, se hoje você pede R$100 para sair de casa, daqui 3 meses, nós estamos falando de dezembro, janeiro, você estaria pedindo 630. O que você compra hoje com 100, você precisaria de 630. E daqui 1 ano, o que é R$100 hoje, daqui 1 ano, passa a ser R$160.000. Então, se hoje você teria coragem de pedir R$100 para sair de casa para o seu pai, daqui 1 ano seu pai virar para você e falar, lembra aqueles R$100 que você pediu no passado? Toma! Você ia olhar para o seu pai e falar, pai, você está doido, não dá para comprar bala. E foi o que aconteceu com o Brasil no final dos anos 80. Então, nós tínhamos uma inflação galopante, chegou a impressionantes 85% ao mês. E isso tudo influencia o valor do dinheiro. Bom, dinheiro, riqueza, como que eu produzo isso? Eu produzo de 2 formas a minha riqueza. Eu vendo as coisas ou eu alugo o que eu tenho. Então eu posso produzir riqueza vendendo bens, principalmente os não materiais, senão eu só estou mudando a riqueza, e alugando bens. Por exemplo, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou vendendo minha força de produção. Eu estou vendendo conselhos, dicas, o que fazer, o que não fazer na prova. Não estou vendendo sonhos, mas tem gente que vive de vender sonhos. Então você pode vender as coisas, isso te dá dinheiro. E alugando bens. O que seriam os aluguéis de bens? Principalmente terras e bens imóveis ou empréstimos, alugando dinheiro. Então, o que acontece? Você basicamente produz riqueza de 3 formas. No aluguel de terra, entenda por terra, casa, qualquer bem imóvel. Você consegue dinheiro sendo remunerado por trabalho. E você recebe dinheiro recebendo juros de capital. E aí é que entra a ideia do que é juros.
A ideia do juro é uma terceira forma de receber dinheiro. Você pode receber dinheiro por posses, que seriam suas terras, você pode receber dinheiro por trabalho e você pode receber dinheiro por ter dinheiro emprestado. Tá? E o que determina o valor disso? É o que a gente chama da oferta e da procura. Entendendo um pouquinho a oferta e a procura. Imagina aluguel de terra ou de um apartamento. Talvez um apartamento fique mais dentro da nossa realidade. Se você tem um apartamento que não está usando, você pode emprestar esse apartamento para os outros. Você vai receber aluguel. Então, você recebe aluguel por um apartamento ou por uma terra. Na terra também é chamada de arrendamento. Bom, e se você trabalha, você recebe aluguel? O seu capital, o seu dinheiro recebe aluguel? Não, só muda o nome. No trabalho, o que a gente fala é que você recebe salário. Então, o aluguel da terra seria o salário para o trabalho. E o dinheiro, o capital recebe juros. Então, juros seria o aluguel do dinheiro, seria o salário pelo trabalho. Então, nós temos essas três grandes vertentes. Você pode ganhar dinheiro com terra, com trabalho ou com dinheiro. A terra dá aluguel, o trabalho dá salário, o dinheiro dá juros. O que influencia o aluguel? Uma coisa que influencia o aluguel são as dimensões, o tamanho do que você está alugando. Alugar um kitnet é um preço, alugar um apartamento é outro, alugar uma cobertura é um terceiro valor. No seu trabalho, você também teria as dimensões, só que no seu trabalho a gente chama de carga horária, é o tanto que você trabalha. E os juros? Vai depender do volume que você aplicar, quanto você está aplicando. Bom, o que mais que influencia um aluguel? Onde que é esse aluguel? Onde está localizado o seu imóvel? Conforme o local, paga-se mais ou paga-se menos. A mesma coisa para o trabalho. Conforme a empresa, paga-se mais ou paga-se menos. E os juros também. Conforme o mercado, em alguns países, pagam-se mais juros do que em outros. Brasil paga um juro maravilhoso. Tá? Estados Unidos, se pagar, não está pagando tanto assim. Bom, quando você aluga, o que influencia também? Benfeitorias. O que tem lá dentro? Ou seja, eu estou alugando uma fazenda com casa ou sem casa lá já construída? Isso influencia no valor do aluguel. Trabalho, o que seria isso para o trabalho? O correspondente do trabalho seria mordomias. Eu vou trabalhar no local, mas eles dão carro com motorista? Eles pagam a minha casa? Então você pode ter mordomias no trabalho. Isso influencia no tanto que você recebe. E o dinheiro? Pode ter subsídios do governo. Então existem algumas linhas do governo que ele fala, eu vou te emprestar dinheiro. Se você usar, por exemplo, em produção agrícola, o seu juros vai ser diferente. Então você recebe subsídios pelo governo. Bom, tanto o terra, trabalho e capital tem o prazo que você vai aplicar, o prazo que você vai trabalhar, o prazo que você tem influencia no valor. O cadastro, você vai emprestar, você vai alugar a sua casa para qualquer pessoa? Não, você conforme a pessoa, você vai pedir mais ou vai pedir menos. Então, conforme a pessoa, se ela tiver nome no SPC, perigo você nem aceitar. A mesma coisa acontece para trabalho e capital. Só que o trabalho que influencia é o currículo e o capital também é o cadastro da pessoa. E controles externos, qualquer controle externo pode influenciar isso. Bom, e a questão é, juros, ele é a terceira forma de ganhar dinheiro. Você consegue negociar dinheiro? E aí é que entra a questão. Vai que você está precisando de dinheiro agora. Eu sempre estou, professor. Tudo bem, mas vamos pensar que está precisando de um pouco mais. É possível arrumar esse dinheiro sem alugar nada e sem trabalhar? É, fazendo um empréstimo. E aí é que entra. Você está, quando faz o empréstimo, você está comprando dinheiro ou você está alugando dinheiro? Conforme as duas maneiras que você responder essa questão, você vai entender o que é juros. Então, o que é os juros? Eu posso entender juros como o preço que você paga por usar um dinheiro. Ou então, também, gente que fala que juro é a produtividade do dinheiro, a produtividade do capital. Ou é o preço que você paga pela falta de capital. Ou mais, que juro é o preço do risco
risco que quem tem dinheiro vai ter de alugar o dinheiro dele. Por quê? Porque imagina que eu tenho uma casa e você está querendo morar lá. Eu corro o risco de você chegar na minha casa e destruir tudo. E quando você sair, eu gastar um dinheirão lá para recuperar aquela casa. Da mesma forma, se eu te der uma nota de 100, eu estou correndo o risco de você não me devolver. Então eu vou te cobrar juros pelo risco que eu estou tendo nisso. Então essa ideia de toda que vai gerar o conceito do que é os juros. É o quanto que você paga para usar o dinheiro dos outros. Então eu vou te dar 100, daqui 2 meses você me devolve 110. Mas o 10 é de quê? É por você estar usando os meus 100 reais. O dinheiro não era seu, era meu. Então você paga para poder usar o dinheiro que não é seu. Então essa que seria a ideia dos juros. Temos 2 tipos de juros basicamente. O juro simples é aquele juro que eu calculo sobre o capital inicial. Então eu teria um capital inicial C, uma taxa de juros que eu estou pensando nessa fórmula já em decimal, não em porcentagem, e o T, o período de aplicação. E a velha formulinha que os juros é o C vezes I vezes T. Se eu já estou pensando meus juros como decimal, eu não preciso do sobre 100. Se você estiver pensando os juros sem serem decimal, aí seria o CIT sobre 100. Então, tanto faz as duas fórmulas. Então, o montante, que é o que eu chamo de quanto que eu tenho após uma aplicação, o montante seria o capital mais os juros. E o capital mais os juros, eu posso pôr o C em evidência, chegaria nessa formulinha. Bom, agora existem situações em que os juros são calculados não sobre o capital inicial, mas sobre o montante. É quando eu tenho juros sobre juros ou os juros compostos. No caso de juros compostos, a formulinha muda. E é uma mudança muito discreta, mas que faz uma grande diferença. O T, observa que o T ficava dentro do parênteses multiplicando o I. Isso no juros simples. Então, no juros simples era 1 mais I vezes T. No juro composto é 1 mais I elevado a T. O T sai do parênteses e passa a ser potência. Bom, um exemplozinho, o que acontece com 5% de juros de um capital de 100 reais? Bom, o que vai acontecer é que se eu tenho juros simples, no tempo zero eu tenho 100 reais nos dois. 5% de juros simples, quer dizer, a cada tempo, a cada mês, aumenta 5 reais. Então eu vou aumentando aqui na primeira coluna de 5 em 5. 105, 110, 115, 120, 125. E os juros compostos? Primeiro aumenta 5%, não faz diferença, vai 105. Só que agora já vai aumentar 5%, não mais de 100, mais 5% dos 105. Então 110 e 25. E agora vai aumentar 5% dos 110 e 25. E assim sucessivamente. Então o que vai acontecer é que eu vou ter uma diferença. Porém, 5% em 7 meses, nem tão diferente fica. O que significa isso? 1% ao mês, a mesma ideia. Então, na primeira coluna sempre aumenta 1 e 1% do anterior. Observa que depois de 7 meses, o juro composto realmente fica maior, mas fica pouca coisa maior. Então, o que a gente pode ter em mente? Que se você pegar juros compostos a uma taxa pequena com prazo curto, isso é praticamente o juro simples. Não tem grandes diferenças. Ou seja, se eu pedir para você 1% ao mês, 7 meses de juros compostos, 107,21. 1% ao mês de juros simples, 107. Praticamente o mesmo valor. Gente, eu fico aqui e me despeço de vocês. Queria ver, Pablo, é possível passar aquele filmezinho? Gente, me despeço de vocês e deixo essa mensagem para todo mundo, meus amigos professores amanhã. De sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção. Todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo do
varia no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o